Olá, tudo bem? Então vamos avançando com o nosso conteúdo. Nesse momento nós vamos discutir um pouco de conceitos e definições sobre periodização e sua aplicação ao treinamento de força, com ênfase na hipertrofia muscular. Pensando da forma conceitual, a periodização ela pode ser definida como planejamento geral e detalhado do tempo disponível para o treinamento, de acordo com os objetivos intermediários perfeitamente estabelecidos, respeitando-se os princípios científicos do treinamento desportivo. Existem diversas maneiras de definir periodização. Eu acredito que essa seja uma das formas mais abrangentes de se entender o que seria uma periodização do treinamento físico. Existem diversos motivos que nos fazem acreditar que a periodização seja uma estratégia efetiva e necessária para se alcançar rendimentos ainda melhores. A periodização ela precisa acontecer por conta de vários motivos. Um dos motivos é porque através de um programa periodizado eu consigo quantificar as cargas de treinamento de forma mais precisa. A gente sabe hoje que quando a gente compara programas periodizados dos não periodizados, os sujeitos que periodizam o programa de treinamento físico conseguem ter melhores resultados. Muitas das vezes, quando a gente não se preocupa em organizar as cargas de treino, é com bastante frequência que se observa platô de rendimento, estagnação de rendimento, ou seja, o sujeito deixa de avançar. Então a periodização ela serve para esse quesito também. Ela evita platôs de rendimento, diminui o risco de lesões e evita o estado de overtraining, que muitas das vezes ele vem associado a cargas de trabalho exagerado sem uma recuperação adequada. Ou seja, o fato de eu não organizar as cargas de treino, isso me permite uma maior chance de extrapolar com as cargas e não equilibrar de forma adequada o estímulo e a recuperação. E esse é um dos principais motivos do overtraining em atletas de alto rendimento. De forma bastante simples, nós temos dois modelos que são clássicos de periodização e são em cima deles que a gente vai estender as nossas discussões. Um modelo que a gente chama de modelo linear, e até simples de se entender o porquê do modelo linear, porque em geral as linhas ou as curvas de volume e intensidade elas se alteram de forma linear. Então a gente espera que num modelo linear de periodização inicialmente os volumes sejam altos e a intensidade baixa, e a partir do momento que a periodização ela vai andando, né, a gente vai andando com a periodização, o volume de treino tende a cair e a intensidade do treino tende a subir. Concomitantemente a esses acontecimentos, quando a gente pensa em esporte, se percebe uma melhora das técnicas e habilidades esportivas, conforme o volume cai e a intensidade aumenta. Tudo isso acontece com o intuito de se atingir um pico de performance, que geralmente esse pico de performance acontece próximo ou na data da sua competição mais importante. Então a periodização ela é estabelecida, ela é organizada com o intuito de fazer com que o atleta atinja a sua melhor forma física próximo da sua competição mais importante. Obviamente que não é só a redução de volume com o aumento da intensidade que vai garantir que as habilidades e as técnicas dos atletas vá
melhorando e ele se encontre na melhor forma física perto da sua competição importante, ou mais importante. É importante também frisar que existem alguns períodos e fases na periodização nas quais a gente tem que fazer a transição do básico para o específico, das habilidades básicas para as habilidades específicas, do treinamento básico para o treinamento específico. Isso, em conjunto com redução de volume e intensidade, nos garante que a técnica esportiva ela seja aperfeiçoada conforme a gente vai avançando na periodização. Obviamente, esse discurso se aplica para o esporte. Quando a gente pensa nesse modelo de periodização linear para estética, hipertrofia, alguns conceitos ou alguns focos do treinamento eles se alteram, mas a estrutura ela é a mesma. Então a gente percebe inicialmente volume alto, intensidade baixa, o volume tende a cair conforme a periodização ela vai andando e a intensidade tende a subir. A performance ela tende a aumentar, né? E eu tenho o meu pico de performance próximo da data alvo, que aí pode ser, pensando em estética, pode ser o verão, pode ser um carnaval, pode ser um evento e assim por diante. E essa performance representada aqui no gráfico é a performance física, massa isenta de gordura elevada, taxa de gordura baixa. E aí a gente espera que a gente esteja na nossa melhor forma física, que é esse pico aqui, próximo da data pré-determinada, próximo do meu objetivo, da minha meta e assim por diante. E aí pensando na periodização voltada para hipertrofia, nós temos o que a gente chama de período de adaptação, hipertrofia. A gente pode dividir em duas fases de hipertrofia, alguns autores chamam hipertrofia e pico. E por fim nós temos a transição, que é o período que a gente destina a uma suposta férias. Então depois que se atinge o pico, sua alta performance, tem um período de transição, que é uma separação, é uma transição, como o próprio nome diz, de um macrociclo, de uma periodização para outra. Geralmente nesse momento o volume cai, a intensidade cai, então a gente pensa lá nesse período de transição com treinos leves sendo realizados de 2 a 3 vezes por semana, com o intuito de fazer uma recuperação ativa, pensando já numa próxima periodização. No treinamento de força nós temos alguns componentes que representam o volume do treino, como por exemplo as repetições, séries. Então o que me garante o volume alto são as repetições mais elevadas. Conforme o volume vai caindo, um número de repetições menor vai sendo realizado. A intensidade geralmente é a carga trabalhada, intervalo entre as séries, velocidade, mas aqui de forma bem simples está sendo representado pela carga trabalhada. Então a gente sabe que quando a gente trabalha com repetições mais altas, o peso tende a ser mais baixo. Quando as repetições elas diminuem, o peso movimentado ele aumenta. Isso me garante um aumento de intensidade progressivo conforme a periodização ela vai andando, certo? Essa periodização, esse macrociclo, ele pode ser de 6 meses, pode ser de 12 meses, pode ser de 4 meses. E alguns autores relatam periodizações de até 3 meses, macrociclos de até 3 meses. O que vai mudar entre um macrociclo de 3 meses para um de 12 meses? É o período que eu vou ter de adaptação, o tempo que eu vou ter de adaptação, hipertrofia 1, hipertrofia 2 e transição. Só vai mudando o tempo para cada uma dessas fases mediante ao tempo total que eu tenho de treino.
Se eu tenho 12 meses, eu consigo ter períodos de hipertrofia mais prolongados. Se eu tenho 4 meses de macrociclo, eu tenho que enxugar os meus períodos de hipertrofia, adaptação e assim por diante. Uma periodização ou um modelo de periodização linear de 14 semanas, onde aqui o conceito, a ideia, ela é a mesma, tá? O volume vai caindo, a intensidade vai subindo, eu vou trabalhando com repetições maiores, menores e menores. Isso me garante que a intensidade da carga ela vai aumentando conforme o tempo vai se passando. Aí tem um modelinho de periodização um pouco mais curto, 14 semanas. Então tem a fase de adaptação, fase de hipertrofia, fase de pico. Ou adaptação, hipertrofia 1, hipertrofia 2, como você preferir. Para o esporte, como havia dito, nós temos o mesmo conceito de volume e intensidade. A gente pensa aqui em técnicas ou habilidades sendo aperfeiçoada ou aprimorada conforme o tempo vai passando, e isso é uma competição importante. E aí, no esporte, se tem a primeira fase, que a gente chama de fase de hipertrofia, ganho de volume e força muscular. Uma segunda fase que a gente pensa em trabalho de força e potência muscular. Uma terceira fase, que é o pico, onde se aprimora a força e a potência, para que na competição o seu atleta esteja muito forte e potente para performar na competição alvo. Então, se a gente for parar para analisar, a estrutura ela é muito próxima entre a periodização voltada para o esporte e para a hipertrofia. O que muda de forma mais importante são os objetivos e as fases do treinamento. Ainda pensando nas estruturas da periodização, existem algumas nomenclaturas que elas são exclusivas de determinados países, regiões. Então existe uma terminologia que é a europeia, que ele divide o macrociclo em fase de preparação, primeira transição, fase de competição e segunda transição ou repouso ativo. Já os norte-americanos, eles chamam o início de pré-temporada, a fase de competição eles chamam de alta temporada e a transição ou férias fora da temporada. Terminologia norte-americana de força e potência. Desculpa. Eles chamam o início de fase de hipertrofia, o meio, fase de força e potência, pico e repouso ativo. Então existem algumas nomenclaturas que são características de determinadas regiões ou países, mas a estrutura, como vocês podem notar, embora as nomenclaturas mudem, a estrutura é a mesma, pode notar aqui em cima. Existe um outro modelo de periodização que a gente chama de periodização ondulada ou não linear. Então as colunas amarelas representam o volume e as colunas vermelhas representam a intensidade. O que vocês podem notar é que o volume ele abaixa, sobe, abaixa e assim sucessivamente, formando algumas ondas. Da mesma forma a intensidade sobe, baixa, sobe, formando algumas ondas. Então nós temos uma periodização em forma de ondas, onde periodicamente o volume e a intensidade eles se alteram. Ora um está alto, outro está baixo. Ora outro está alto e um está baixo. E eles vão se alternando conforme vai se passando o período da periodização. Essa periodização ondulada
ela tem sido muito utilizada para melhora de estética e hipertrofia muscular. Alguns trabalhos vêm mostrando uma superioridade na hipertrofia muscular alcançada quando se organiza o treino de forma ondulada. Então aqui nós temos na tela uma representação de uma periodização ondulada ou não linear, onde o sujeito está treinando 3 vezes na semana. Essa ondulação que está sendo representada aqui é uma ondulação diária. Então veja só, cargas mais baixas, cargas moderadas e carga alta. Vamos imaginar segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Então eu tenho 3 semanas de ondulação. Quando a minha carga está baixa, 50% de um RM, eu faço mais repetições, então meu volume está alto. Quando a minha carga está alta, 80% de um RM, as minhas repetições vão estar baixas. Então a gente consegue ver aqui, ó, como iria ficar mais ou menos a linha representativa de volume, tá? Então o volume está alto, ele tende a cair, subir, cair, subir e cair. Então o volume e a intensidade nesse modelo ele está se interdependendo inversamente. Ou seja, existe um princípio biológico do treinamento físico que diz que o volume e a intensidade se independem inversamente, interdependem inversamente. O que isso quer dizer? Que quando um está alto, o outro está baixo, e vice-versa. Como eu havia dito, existem alguns trabalhos, como esse que eu estou apresentando para você aí na tela, que tende a comparar as periodizações onduladas das lineares e vem se notando uma superioridade para as periodizações onduladas. Elas vêm trazendo resultados mais interessantes quando se pensa em hipertrofia muscular. Então, o título desse trabalho é Comparação entre diferentes modelos de periodização sobre a força e a espessura muscular em uma sequência dos menores para os maiores grupamentos musculares. O que eles fizeram aqui? Eles pegaram 29 homens não experientes em treinamento resistido, foram distribuídos aleatoriamente em 3 grupos. Um grupo fez a periodização ondulada, um grupo fez a periodização linear e tiveram um grupo que foi formado pelo grupo controle que não fez nada. Então essa periodização foi organizada e distribuída ao longo de 12 semanas. Então tinha 10 sujeitos fazendo a periodização ondulada, 13 sujeitos fazendo a periodização linear e 9 sendo o grupo controle. A periodização ondulada ela foi dividida e ondulada diariamente. Então ele fez assim, ó. Terça-feira, força máxima, 4 de 3 RMs a 5 RMs. Sexta-feira, hipertrofia. Aí ele escolheu uma janela de 8 a 10 repetições máximas. E na terça-feira da semana que vem, da próxima semana, ele trabalhava resistência, que ele escolheu uma janela de 12 a 15 RM. Para força máxima ele deu intervalos maiores, para trabalhar a suposta resistência ele deu um intervalo de recuperação menor. Então eu tinha um treino que acontecia 3 vezes por semana, intercalando força máxima, hipertrofia e resistência. Na periodização linear ele trabalhou resistência da primeira à quarta semana. Da quinta à oitava semana ele trabalhou hipertrofia. Da nona à 12ª semana ele trabalhou força máxima. Então, analisando as repetições e as cargas, se percebe que se começou com volume alto e intensidade baixa e terminou lá a 12ª semana com volume baixo e intensidade alta. Os intervalos entre as séries foram os mesmos
nas duas periodizações, e o número de repetições e séries também eram os mesmos entre as duas periodizações. O que mudava era como isso era organizado ao longo de 12 semanas. Os principais achados: periodização ondulada, periodização linear e grupo controle. Periodização ondulada é a coluna preta. Então, pensando na carga máxima de supino, ambas as periodizações, tanto a ondulada e linear, fizeram com que os sujeitos aumentassem a força no supino e aumentassem a força na puxada aberta. Então foi escolhido 2 exercícios aqui nesse gráfico para se avaliar o efeito da força. As duas periodizações fizeram o sujeito aumentar a força. O mesmo a gente vê para o exercício de rosca tríceps e rosca bíceps. Carga máxima dinâmica ela aumentou tanto no grupo que fez a periodização ondulada quanto a periodização linear, tá? Pré e pós-treinamento. Mas o que chama a atenção não é só a carga máxima, tá? Mas essa espessura muscular dos extensores e flexores do cotovelo. Isso é uma medida de hipertrofia muscular e ela foi realizada através de um equipamento de ultrassonografia, ultrassom, né? Então foi feita uma medida de hipertrofia através do ultrassom. E aqui a gente consegue notar, ó, que a periodização ondulada ela gerou um efeito maior, 1.14, 0.80, tanto em extensores do cotovelo quanto em flexores do cotovelo. Esse efeito, que é uma medida estatística, né? Esse tamanho do efeito é uma medida estatística, ele foi superior quando comparado com a periodização linear, que apresentou um tamanho de efeito de 0,47 a 0,26, o que eles chamam de trivial e o que eles chamam de pequeno. Pois bem, analisando o tamanho do efeito, se percebe um efeito maior para a hipertrofia muscular quando comparado com a periodização linear. Voltando nesse slide, a gente percebe que o aumento de força aconteceu de forma significativa para ambos os grupos, periodização ondulada e linear, para todos os exercícios avaliados. Entretanto, novamente, quando a gente analisa tamanho de efeito, que é uma outra análise estatística que é muito usado para avaliar o tamanho do efeito, qual intervenção teve efeito maior, a gente percebe que a periodização ondulada gerou tamanho de efeito muito maior quando comparado com a periodização linear para aumento da força, mostrando também uma superioridade para aumento da força quando se pensa na periodização ondulada. Ela se mostrou superior. Pois bem, como que a gente pode organizar a periodização? Então a gente sabe que, pensando de forma bem didática, na musculação nós temos alunos iniciantes, intermediários e avançados. Os alunos iniciantes não têm necessidade de ter um treino periodizado. Por quê? Porque a gente parte do princípio que eles são um grupo de pessoas tão descondicionadas ou descondicionadas que a gente não precisa de muitos detalhes no treinamento para ele ter um efeito, para ele se beneficiar do treinamento. Diferente do aluno intermediário e do aluno avançado. Para esses dois sujeitos que têm experiência, intermediário, ou que ainda tem muito mais experiência, no caso do aluno avançado, eu preciso ter uma organização mais bem feita para que o meu aluno continue avançando com a sua melhora de performance, melhorando sua performance progressivamente.
Então, o aluno intermediário, a gente precisa de um modelo que a gente chama de modelo linear. Ele é bastante indicado para o aluno intermediário e bastante útil para o aluno intermediário. Então, a periodização linear ela é bacana nessa fase. Já os alunos avançados, a gente percebe que eles vêm tendo resultados melhores quando se faz o uso da periodização ondulada ou não linear. Em muitos casos, ainda é necessário trabalhar, em alguns momentos, né, com a periodização flexível. A periodização flexível, ela leva em consideração o dia do aluno. Porque a gente sabe que, embora a gente organize o treino, deixe tudo estabelecido, a nossa rotina toda organizada, existe alguns dias que você acorda com uma disposição não tão boa para treinamento. E aí naquele dia não adianta você insistir com altas cargas, altas intensidades, porque o treino ele não vai render de forma satisfatória. Portanto, aí entra o que a gente chama de periodização flexível. Então nesse dia, nesse momento, a gente diminui a carga, mesmo não estando planejado aquela redução de carga. Por isso que o nome vem de periodização flexível. Isso pode ser um dia, pode ser uma semana de carga mais leve fora do planejado por conta de uma indisposição do seu aluno ou do seu atleta. Mas em geral, a periodização não linear ou ondulada, ela é bastante interessante para o aluno avançado na musculação. Pois bem, aqui eu tenho para você, apresento para você um modelo de periodização linear para força e hipertrofia. Então eu tenho minhas variáveis, séries, repetições, intensidade e volume, as fases do treinamento, adaptação, hipertrofia e pico, as séries que eu vou fazer em cada fase, as repetições que eu vou fazer em cada fase e a intensidade progredindo a partir do momento que o volume vai caindo. Então eu tenho aqui um esboço, um modelo de periodização linear. E aí, como eu havia dito, as fases de treinamento elas podem ser maiores ou menores mediante ao meu tempo total que eu tenho para o treino. Se eu tenho 12 meses para me preparar, eu tenho fases de adaptação, hipertrofia e pico maiores quando comparado com 4 meses para uma preparação. Como é que pode ser feita essa ondulação nas periodizações não lineares? Essa ondulação ela pode ser diária, semanal, quinzenal ou flexível. O que é o flexível? Eu vou mudar o volume e intensidade de acordo com a minha necessidade. Ou seja, momentos que o meu aluno ou meu atleta não estejam bem, independente do que está planejado, eu vou ajustar de acordo com a condição física e o estado de para o treinamento, né, a condição para o treinamento que o meu aluno está naquele dia. Então eu mudo para atender às necessidades do meu aluno em um determinado momento pontual. Como funciona a ondulação diária? Então eu tenho aqui o meu treino sendo dividido em treino A, B e C, descanso A, B e C. Sobrecarga tensional, sobrecarga metabólica, sobrecarga tensional, sobrecarga metabólica, sobrecarga tensional, sobrecarga metabólica. As repetições para tensional e as repetições para metabólica. Então eu tenho uma ondulação que ela é diária. Eu vou intercalando sobrecargas metabólicas e tensionais diariamente. O que seria o meu treino A? Ora ele vai cair tensional, ora ele vai cair metabólico. Quando o meu treino A for tensional, eu tenho alguns exercícios selecionados. Quando o meu treino A cair com característica metabólica, eu tenho alguns exercícios selecionados. Então, a gente sabe que o treino tensional prima, né,
por cargas elevadas, muito peso e poucas repetições. E para esse cenário eu tenho exercícios que são mais apropriados para essa exigência. Já a sobrecarga metabólica, a gente pensa em exercícios mais localizados, uniarticulares, porque o treino ele tem uma exigência diferente. Eu tenho mais repetições, menos peso, o que dá essa característica metabólica para o treinamento. Então eu vou mudando os exercícios e as características das minhas sessões de acordo com a sobrecarga que eu quero aplicar. O mesmo acontece com o treino B, que na semana a hora ele vai cair com sobrecarga tensional, a hora ele vai cair com sobrecarga metabólica. Aí eu tenho alguns exercícios para trabalhar sobrecarga tensional e eu tenho alguns exercícios para trabalhar com sobrecarga metabólica. Então, um treino de perna. E aí eu tenho o meu treino C, que é um treino de costas para as costas, né? Alguns exercícios para trabalhar a sobrecarga tensional e alguns exercícios para trabalhar a minha sobrecarga metabólica. Essa mesma linha de raciocínio ela pode ser utilizada para uma ondulação semanal. Então eu tenho aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo vai ser o meu off. Então eu tenho uma organização em treino A, B e C, A, B e C. A minha primeira semana inteira ela é metabólica. A minha segunda semana é tensional, minha terceira semana é metabólica, minha quarta semana é tensional. Então eu vou ondulando semanalmente as sobrecargas tensionais e metabólicas. E o mesmo a gente pode pensar para uma ondulação quinzenal. 2 semanas metabólica, 2 semanas de sobrecarga tensional. Bastante usado a ondulação quinzenal, bastante usada a ondulação semanal, bastante usada a ondulação diária. Existem algumas considerações sobre os microciclos. Além da gente pensar nessas ondulações ou nesses períodos lineares de intensidade crescente, volume decrescente, a gente precisa entender que dentro dessa macroestrutura existem as microestruturas que são os microciclos. Os microciclos eles geralmente correspondem a uma semana de treinamento, mas pode variar entre 3, 4 ou até 2 semanas. Geralmente o que é mais usado ou mais popular é um microciclo semanal. Os microciclos eles apresentam características. Então eu tenho basicamente 5 microciclos. Eu quero que vocês prestem atenção nesses 4 microciclos aqui, que é o que são os mais discutidos, os mais conhecidos. Então eu tenho o microciclo de choque, condicionante, estabilizador e regenerativo. Microciclo de choque eu vou trabalhar com cargas muito fortes. Condicionante com cargas fortes. Estabilizador com cargas médias. Regenerativo com cargas fracas. Cada microciclo ele tem um objetivo, que vai desde o aumento do nível de treinamento até a aceleração dos processos de recuperação. É importante frisar que a musculação ela é um esporte e como qualquer esporte de alto rendimento eu tenho períodos de cargas mais altas, períodos de cargas mais baixas, períodos de regeneração. Na musculação também é necessário esta visão. Então eu não posso trabalhar o tempo inteiro com cargas muito fortes. Eu preciso intercalar as cargas para ter um maior aproveitamento das respostas do treinamento. Então pensando lá na periodização para o seu aluno de personal. Obviamente, antes de qualquer treinamento, é necessário a gente fazer uma avaliação do seu aluno.
ou uma avaliação do aluno. Então, aqui eu tenho um modelo de avaliação, onde eu tenho o meu aluno, a disponibilidade que ele tem para treinar, peso, porcentagem de gordura, massa gorda, massa isenta de gordura, força máxima dinâmica e o consumo máximo de oxigênio. Qual que é o objetivo deste aluno? Aumentar a massa isenta de gordura e diminuir a massa gorda e a porcentagem de gordura. Então ele tem 12%, ele quer diminuir um pouco a porcentagem de gordura, ele quer aumentar a massa muscular. Então o objetivo da periodização dele é de hipertrofia muscular. Legal. Quanto tempo meu aluno tem para treinar? 4 meses. Então minha periodização, meu macrociclo tem duração de 4 meses. Quatro meses são 16 semanas para eu treinar. E aqui eu vou organizar os meus microciclos: condicionante, estabilizador, choque. Geralmente, depois de uma semana muito forte, eu tenho uma regenerativa. E aí, se eu descansei, eu tenho condições de fazer novamente um treino muito forte. Estabilizador, condicionante, regenerativo. E aí eu vou alternando as minhas cargas. Se a gente for analisar, o meu primeiro mês ele é mais fácil do que o meu segundo. O meu segundo ele é mais fácil do que o meu terceiro. E o meu terceiro mês ele é mais fácil do que o meu quarto mês. Se a gente analisar a organização dos microciclos, fica muito claro isso. Aí eu tenho condicionante carga forte, estabilizador carga média, choque carga muito forte, regenerativo carga fraca. Então eu tenho aqui as classificações da carga de cada semana. Eu vou trabalhar com a ondulação quinzenal. 2 semanas metabólico, 2 semanas tensional, 2 metabólico, 2 tensional e assim por diante. Aqui é como vai se comportar peso, repetição e intervalo. Então a gente sabe que lá na sobrecarga metabólica as repetições são altas, o peso é baixo e o intervalo é curto. Já na tensional as repetições são baixas, o peso é alto e o intervalo é longo, e assim sucessivamente. Aí eu tenho a minha ondulação quinzenal das cargas de trabalho. O próximo slide eu quero que você imagine que está aparecendo novas linhas embaixo desse volume e intensidade. Então imagina que o próximo slide é a continuação desse aqui para baixo. Tá ok? E aí eu venho aqui, ó, os exercícios. Quando eu tenho sobrecarga metabólica, eu vou trabalhar com exercícios analíticos, ou isolados, ou uniarticular, do jeito que você preferir. Já quando eu trabalhar com sobrecarga tensional, eu vou dar preferência para os exercícios básicos ou multiarticulares. E eu vou usar alguns métodos de treinamento avançado nos momentos que eu quero aumentar ainda mais a intensidade do meu treino. Então eu tenho aqui na minha semana 4, uma semana de choque. Para eu deixar essa semana ainda mais difícil, eu vou trabalhar com métodos de repetições forçadas. Na minha semana 6 eu tenho também uma semana de choque. Essa semana de choque ela cai com uma sobrecarga de característica metabólica. Sendo assim, um método de treinamento que eu vou utilizar avançado aqui é um método que tem característica metabólico ou de sobrecarga metabólica. Então o método ele precisa ser escolhido da maneira que ele enfatize a sobrecarga que está planejada. Então se eu olhar aqui, ó, semana 12, eu tenho uma semana de choque que cai numa sobrecarga tensional. Logo, o método de treinamento avançado que eu vou fazer nessa semana é uma pirâmide crescente, que inclina para uma sobrecarga tensional. Então, os métodos de treinamento avançado, eles precisam ser organizados dentro de um período, de um macrociclo, e eu vou escolher o método
de acordo com a característica da sobrecarga que eu tenho naquela semana. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a linha de raciocínio. Obviamente, foi uma explanação superficial sobre periodização. A ideia foi mostrar alguns conceitos, algumas definições de como eu consigo juntar essas peças. A compreensão da montagem deste quebra-cabeça é fundamental para que você consiga avançar com os resultados com seus alunos, principalmente os alunos que já têm experiência em treinamento de força. Como havia dito, os alunos que têm experiência, eles precisam de programas cada vez mais bem elaborados, mais pensados, para eles conseguirem avançar de forma pequena. Porque já se sabe que para o aluno avançado, muitas das vezes se faz necessário diversas semanas de treinamento para que esse cara consiga melhorar 1 ou 2% na sua performance. Agora, se esse aluno avançado não tem essa preocupação, dificilmente ele avança. Por isso que a gente percebe muitas das vezes muitos alunos treinando, experientes, treinando muito e não tendo resultado. Porque às vezes falta alguns detalhes, alguns ajustes que não é feito porque não se periodiza o treinamento de força desse sujeito. Espero que você tenha gostado da aula e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até breve.